Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. Hoje nós vamos falar do filme Que Horas Ela Volta. E para falar um pouquinho mais sobre esse filme, está aqui comigo André Meira, Olá, pessoal. Gustavo Gurgel Olá, pessoal. e Igor Figueiredo. Fala, galera. Então, bora lá? Roda a vinheta. O filme Que Horas Ela Volta teve sua estreia em 27 de agosto de 2015 e ele foi dirigido pela Ana Mulaert e tem como sua protagonista a Regina Casé, que é uma excelente atriz. O filme recebeu diversas indicações a prêmios, como Festival de Sundance, Festival de Berlim, World Cinema Amsterdam Festival e o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, dentre vários outros. Nesses festivais ele chegou a ganhar a maioria das coisas que ele foi indicado, mas algumas coisas ele infelizmente não ganhou. O filme retrata a vida de Val, que é interpretada pela Regina Casé, uma mulher nordestina de origem humilde que vai para São Paulo em busca de um emprego, deixando para trás sua filha Jéssica, que é interpretada por Camila Mardila, desculpa se eu estou errando seu nome, mas é complicadinho, que ela deixa ela com seu avô. Na capital, Val consegue um cargo de babá depois de empregada doméstica na casa de Bárbara, que é interpretada por Karine Telles. O patrão é o José Carlos, que é interpretado por Lourenço Murtarelli. Uma família de classe alta, onde ela cuida do filho dos patrões, que é o Fabinho, que é interpretado pelo Michel Joelas. Val fica mais de 10 anos sem ver a filha, e ela se reencontra quando Jéssica vai para São Paulo prestar vestibular de arquitetura na USP. E durante esse tempo ela vai morar com a Val na casa dos patrões. Acontece muito desenrolar quando ela está morando lá. E o filme começa a mostrar como a Val era subjugada e ela não percebia isso. Se ela percebia, ela não falava nada pelos patrões. A filha dela começa a abrir um pouco mais os olhos dela. É mais ou menos isso aí, não é, Gustavo? Senhores, Ricardo, é exatamente isso, né? Esse filme de Ana Mulaert é um flagrante da realidade da elite brasileira dentro das suas portas para dentro, né? Parece que o filme ele é gravado em tempo real, para mostrar o quanto é cínica a relação entre patrões e empregados dentro do ambiente doméstico. Esse filme, A Que Horas Ela Volta, ele tem a sua maior criatividade, o seu maior conteúdo naquelas cenas que a gente entende que sejam mais despretensiosas. Isso é incrível, porque às vezes a gente olha alguns trechos, alguns diálogos e a gente vê que alguns têm algumas características de clichê, mas os toques mesmo, os paralelos com a realidade brasileira de segregação e de desigualdade social são encontrados exatamente nessas sutilezas, né? E é exatamente na vida real é que as sutilezas mostram onde que está, de fato, o núcleo da desigualdade social no Brasil, né? Eu já vou passar direto para os recortes do filme, que eu acho que são os mais relevantes, né? Principalmente o comportamento da avó. Como o Ricardo falou, né, é uma mulher nordestina, uma mulher simples, mas uma mulher muito consciente dentro do ambiente de trabalho de até onde ela pode ir, os seus limites sociais e até onde ela pode sentar, não sentar, falar, não falar, dentro do ambiente da casa dos patrões, né? Tem um trecho interessante que mostra o quanto que ela é curiosa, né, em relação às coisas dos patrões também. E esse dia a dia que o filme mostra, ele nos parece muito familiar. É possível que a gente encontre paralelos disso em qualquer tipo de relação entre patrões e empregados no Brasil, né? É um ambiente muito familiar. O filme ele vence muito pela sua proximidade com a realidade. Ele não é muito caricato, ele é bem simples, bem objetivo, e para quem convive, quem está no berço da sociedade brasileira consegue perceber isso com facilidade, né? Tanto é que tem momentos que a dona Bárbara, né, que é a patroa, como o Ricardo falou,
ela, em vários momentos do filme, ela demonstra uma certa cooperação, uma certa solidariedade às necessidades da Val, né? Usa muito de palavras de afeto para poder recebê-la, conversar com ela, mas tudo isso não passa de um protocolo, né? Que é hipócrita, porque estabelece os limites, né? Constrói os muros por onde ela deve ou não passar, até onde ela deve ou não ir, né? E essa hipocrisia ela é mostrada principalmente em alguns momentos, como, por exemplo, o do presente que a Val dá à patroa, né? Que no momento ela demonstra, quando ela recebe o presente, ela recebe, reage com afeto, com gratidão, mas ela entende que quando ela recebe pessoas de outro padrão na casa dela, aquele presente não tem espaço, né? Essa cooperação, essa palavra de afeto, vai embora como se fosse uma folha, né, que o vento sopra. E a hipocrisia se apresenta. Eu acho que durante a recepção da Dona Bárbara, na casa dela, eu acho que é ali que tem muitos desses elementos simples que a gente consegue dialogar com a realidade. Percebam que quando está apenas os patrões e a empregada, a porta da cozinha fica aberta. Ou seja, até aquele momento a empregada tem flexibilidade de mobilidade, né? Mas durante a recepção a porta da cozinha fica fechada. Então vejam, diante de um certo nível de relacionamento da patroa, a empregada tem que ficar fechada na cozinha. E percebam que enquanto ela está servindo os visitantes, ninguém olha na cara dela. Ela é uniformizada para se tornar um objeto e um protocolo social que precisa ser respeitado. As pessoas nem olham para ela. Ela se torna invisível quando ela adentra em um ambiente que não a pertence, né? E esse uniforme, ele estabelece a diferença. É exatamente ele que motiva essa indiferença, essa invisibilidade. E a questão das xícaras, né? Que a Val tenta usar a xícara, porque a patroa diz que é para ocasiões especiais, ela entende que aquela recepção é uma ocasião especial, e a patroa se destempera, volta com ela para dentro da cozinha rapidamente, porque aquela xícara, aquele objeto, aquele protocolo não faz parte daquele ambiente. E ela é repreendida por aquilo, né? Essa simpatia, essa cordialidade da patroa, ela não diminui em momento nenhum a diferença social entre elas, que é isso que eu acho mais interessante. Que é quando entra a Jéssica, né? A Jéssica, ela entra na relação da mãe com a patroa dentro do ambiente doméstico como um agente de perturbação do status quo da mãe dentro daquele ambiente. É exatamente o que o Ricardo falou na introdução, né? Os protocolos, os limites, eles até então não eram tão claros ou não eram questionados pela Val. Quando a filha chega e ela se torna esse agente de perturbação e perturba todos, tanto a mãe quanto a patroa, é aí que a gente vê que, muitas vezes, a condição de segregação, subjugação e de diferença, de preconceito social, muitas vezes está arraigado, está enterrado naquelas relações sociais e os agentes nem percebem. E aqui eu coloco a Val e também a Dona Bárbara, por que não? Às vezes a relação entre essas pessoas são construídas ao longo de um tempo, com diversos protocolos e limites, mas enquanto não vem um agente externo para perturbar aquela situação que até então não era questionável, provoca todo aquele desconforto que vocês viram no filme, tanto da patroa quanto da empregada, né? Agora, o que eu acho mais interessante é como que a patroa ela se escandaliza, né, diante das possíveis conquistas da filha da patroa. Isso eu acho que é um outro tópico desse filme que eu acho bastante interessante. O que você acha desse ponto, André? Quando a patroa ela se surpreende pelas conquistas da filha da empregada ou pelos sonhos da filha da empregada. É tudo uma surpresa para ela. Gustavo, a gente já falou de filme aqui, até de fascismo, né? De filme que fala aí de quebra social. Mas essa é a primeira vez que a gente fala de um filme que trata de um cenário apocalíptico, cara. A filha da empregada está indo para a faculdade. Como diria o Paulo Guedes, né?
Paulo Guedes chegou a falar que isso é. Eu estou tentando lembrar aqui qual foi a palavra que ele disse, porque ele falou um tempo atrás que o filho do porteiro foi aprovado numa faculdade com nota zero e pelo FIES. Ele fala, teve uma bolsa do governo, FIES, uma bolsa para todo mundo. O porteiro do meu prédio virou para mim e falou, eu estou muito preocupado. Aí o Paulo Guedes falou, o que houve? Aí ele disse, o porteiro, meu filho passou na universidade. Aí o Paulo Guedes, uai, mas você não está feliz por quê? O porteiro de novo, meu filho tirou zero na prova, tirou zero em todas as provas. Recebi um negócio financiado escrito, parabéns, seu filho tirou e tinha um espaço a preencher lá. Falou que tirou zero e foi. Então o Paulo Guedes trata isso como uma coisa apocalíptica, cara. E a gente vê que o filme é de 2015, né? Mas ele tem uma modernidade aí para 2021, e, inclusive essa fala do Paulo Guedes é de 2021. A gente viu o Paulo Guedes também falando que empregado, problema da crise econômica aí, né? Parte da crise econômica, tinha empregado indo para Disney, né? Então a gente vê que esse filme ele traz uma série de estereótipos, ele tem exageros, né? O Gustavo colocou aí algumas situações interessantes, só que esses exageros, eles acontecem de verdade. Só que durante o filme, ela pegou vários aspectos e colocou em um filme só, vários aspectos que a gente vê que acontece de verdade, e que a gente vê que realmente acontece de forma tão bizarra que a gente vê o nosso ministro da Economia falando coisas que corroboram com isso aí, né? A gente está realmente numa sociedade muito fraturada e que tem essa tendência pela parte de algumas pessoas de defender essa manutenção do status quo que o Gustavo falou, né? Defender aí que quem está numa certa camada social que fique nela, quem está naquela outra de baixo que também fique nela. Quando não deveria ser o que a gente deveria colocar, né, na verdade. Então o filme traz essas críticas de forma muito bem construtiva. Ele é exagerado, ele é caricato, inclusive eu acho interessantíssimo. Vocês falaram da Regina Casé, eu acho legal demais colocar a Regina Casé, por tudo que a Regina Casé representa. A Regina Casé, inclusive, é muito criticada porque colocou um programa na Globo, que é um programa que, em tese, ele é um programa que traz cultura de camadas sociais mais baixas. Não sei se eu posso falar dessa forma, mas seria mais ou menos isso. Eu não lembro, é o Esquenta, né, o nome do programa dela. E que foi muito criticado por muita gente, justamente porque traz uma cultura que não é considerada por algumas pessoas uma cultura, vou usar a palavra relevante, não é a minha visão, mas algumas pessoas não acham relevante. Eu particularmente não gostava do programa, fazia uma coisa simples, trocava de canal ou ia fazer outra coisa. Tem gente que descia o sarrafo no programa da Regina Casé. Eu acho que a escolha da Regina Casé, inclusive, foi muito acertada, né? O Gustavo falou algumas coisas, é interessante ver também o confronto de geração da personagem da Regina Casé com a filha dela. Eu acho que é muito interessante. E esse confronto social, dentro desses alguns exageros, dessas críticas que, para mim, são muito bem colocadas, foi a questão da piscina e o que o Gustavo já falou da invisibilidade da Regina Casé, da personagem da Regina Casé, me fugiu o nome dela agora, naquele momento da festa. Essa questão da invisibilidade social, tem um livro muito interessante do Neil Gaiman que chama Lugar Nenhum, que fala exatamente disso aí, da questão da invisibilidade social. Ele faz quase que uma paródia do Alice no País das Maravilhas, um outro tipo de escrito, outro tipo de livro, que é muito legal. Agora, a piscina, ela aparece o tempo inteiro ali no filme. E tem uma cena que, para mim, é sensacional, que a menina, a filha da empregada, entra na piscina, pouco depois, a dona da casa manda esvaziar a piscina. E lá, um pouco mais à frente, o menino está conversando, o filho dela está conversando com a filha da empregada, e ele vira e fala assim com ela: minha mãe pediu para esvaziar a piscina porque ela falou que viu um rato dentro da piscina. E essa menina, ela vem para poder questionar essas coisas, né? Como ela é tratada como cidadã de segunda classe, ela usa esse termo, conversando com a mãe dela. E essa parte do rato, cara, trouxe para mim
uma reflexão legal. E eu ia cantar, mas eu não vou cantar porque eu não quero estragar o ouvido de ninguém mais do que eu já estou estragando. Como diz o Igor, minha voz é feia, todo mundo já está escutando aqui, mas cantando é ainda pior. Então eu não vou cantar, não. Mas tem uma música que tem um trechinho que fala: dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. O tempo não para, não. Cazuza. Sensacional. Encaixa perfeitamente com a crítica que vem nesse filme. Cara, se bobear, a diretora usou até essa música aqui para poder fazer. Porque o paralelo é muito forte. É muito forte. E a crítica é muito boa, cara. E Cazuzão entra aqui de prato cheio pra gente. Vou deixar aí, finalizo com essa passagem do Cazuza, deixar o Igor falar um pouquinho. Ah, não, eu tava aguardando você dar uma palhinha, bicho. Ah, sacanagem. Tinha que ter soltado a voz. Igor, O você paralelo viu? é perfeito. Ô, Igor, você viu que quando ele falou que ia cantar, até os cachorros dele latiram no fundo, mas tipo assim, pelo amor de Deus, não! Canta não, meu filho. Salvou nós, os dog. Eles convivem, eles sabem melhor do que a gente o sofrimento que deve ser. Cara, mas eu acho assim que esse filme me fez pensar em várias coisas que traz sobre a nossa realidade, que vocês já comentaram, sobre a conjuntura dessa segregação social, discriminatório que né? Me traz também lembrar, porque pegando um recorte histórico, a gente tem que lembrar que esse filme está situado ali por uma nordestina, que é a personagem da Val, pernambucana, indo a São Paulo. Então, isso nos traz ali aquele êxodo do nordestino da década de 50, que teve a sua expansão, né, das pessoas do local do Nordeste do nosso país que vão emigrar para tentar situações melhores de vida, né, de condição, para poder ajudar os seus familiares que vivem penando em circunstâncias de extrema pobreza. E a gente vê que essa conjuntura e essa realidade ela ainda é permanente, a gente não consegue avançar. Né? Ela é discriminatória porque pega uma pessoa de uma faixa social, como a Val, que é uma empregada doméstica, que é nordestina, porque até, inclusive, quando a Jéssica, a filha dela, chega, o Fabinho, que é o filho, o queridinho, fala, lá ela tem o mesmo sotaque, elas falam igual. Ou seja, né, meio que numa ofensa, né, da pessoa falar daquele jeito, por ela ser de uma outra região do país. Então, isso envolve, né, um racismo também, entre outras coisas. A pertinência desse filme, ele vem por quê? Porque a gente tem o trabalho de empregado doméstico no Brasil, eu diria que ele é uma vassalagem, ele é de uma escravidão. Por quê? O momento, a personagem da Val, ela mora com aquelas pessoas, ela está disponível ali 24 horas por dia, ela pega água, ela é acordada à noite, se preciso, para fazer cafezinho, e por assim em diante. E o filme, em 2015, Ô, Igor. é lançado... Igor, só te interromper rapidinho, cara, que eu achei que isso foi muito bem colocado, até porque eu falei alguns exageros do filme, que na verdade não é bem exagero, né? A gente vê que realmente isso acontece. Isso aí que você falou é importante pra caramba, cara, porque é análogo ao trabalho escravo. Exato. Sem e aí dúvida. aonde que eu vou entrar? Exatamente. Aonde que é análogo ao trabalho escravo. Por quê? O filme é lançado no mesmo ano que é feita uma lei complementar para empregadas domésticas, porque elas não tinham direito reconhecido da profissão, ter carteira assinada, por ter direito à aposentadoria, por receber o mínimo, que seria o salário mínimo, por ter horário de trabalho, por ter segurança previdenciária, ou seja, por ter respeito e dignidade de um serviço. Que esse serviço ele é executado, aí eu vou fazendo um paralelo entre o ano de 2019, que foi o ano pré-pandemia, e
durante a pandemia 2020, para a gente entender o tipo de pessoas da camada da nossa sociedade que estão inseridas e como que elas são exploradas. E aí, Ricardo, você coloca aí para nós esse gráfico para o pessoal ver. Mas em 2019 tinha em torno de 6,4 milhões de trabalhadoras domésticas, sendo naquela época a população total ocupada era de 94,5. Então dá aí em torno de 5, 6%. Estou fazendo aqui também de cabeça, tá? Mas eu acho que a porcentagem é essa. Já 2019, 2020 caiu para 4,9 milhões de trabalhadoras domésticas, ou seja, perdeu aí 1,5 milhão de trabalho ocupado. Ou seja, acaba que a corda também estoura sempre para o mais fraco, né? Que infelizmente são essas pessoas. Dessas pessoas que trabalham, 92% são mulheres, tá? E 65% são pessoas negras. Agora entra a questão importante, porque ainda o trabalho doméstico no Brasil ele vive de muita informalidade, né? Onde que entra essa questão da exploração, porque nem todos têm a sua carteira assinada. Dentro dessa figura, em 2019, apenas 1,6 milhão tinha carteira assinada, o que representa 27%. Ou seja, 73% naquela época, 4,3% não tinham carteira assinada. Durante a pandemia, né, que a gente vive ainda, mas no ano 2020, esse dado caiu para 25% de carteira assinada, 1,1 milhão, e 75% sem, ou seja, ainda houve uma redução. E aí tem outros dados aqui nos gráficos que vocês vão ter oportunidade de ver, que é a questão de previdência social e faixa etária, tá? Mas que eu não vou entrar em detalhe, não. Então, isso é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD do IBGE, beleza? Então, assim, isso faz um recorte muito sério, né? Que a gente já está em 2021, a gente já com atraso conseguiu esse direito a essa camada da população que sofria, né, por baixo dos panos, sem ter o seu direito reconhecido no Congresso, mas que o filme deixa isso muito bem exposto, porque é uma realidade triste, né? É uma realidade triste que a gente vê que a gente não consegue avançar. E isso nos traz uma realidade totalmente distorcida do mundo evoluído, um primeiro mundo, né? Que a gente pega, onde que eu vou deixar a minha última fala para o Ricardo aí, talvez, se quiser complementar alguma coisa da sua opinião. A gente não tem esse tipo de serviço, até porque é uma mão de obra muito difícil em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, esse tipo de trabalho que me remete aí questões até coloniais, né, da exploração da pessoa, a gente não vê isso em outros países. Então, talvez é uma coisa a gente repensar. Lógico, é uma questão cultural, tem uma questão né, enraizada nossa, mas será que isso é certo? Então, a gente precisa talvez evoluir um pouco mais nessa agenda. O que você acha, Ricardo? Concordo demais. A gente teve até uns tempos atrás aí aquela polêmica de uma blogueira aí que falou que tava difícil conseguir faxina lá nos Estados Unidos, foi empregada. Teve mas teve mais de uma, né? Que acabou tendo essa fala, né? E eu queria entrar em vários pontos aqui. Nossa, deixa demais. Deixa demais pra falar, né? Eu vou começar vou tentar seguir uma ordem de fala, né? Vou tentar seguir pela do Gustavo. O Gustavo fala uma coisa bem interessante, que é a questão da porta. E eu quero entrar mais no âmbito da fotografia do filme, que é sensacional. Você pode ver que a porta da cozinha, ela é muito usada nessa fotografia. É a visão da porta da cozinha, de onde sai a câmera. Então, ali justamente mostra que a porta da cozinha, igual o Gustavo falou, é a divisão do que pode e o que não pode, vamos dizer assim. Então, o filme trabalha com essa fotografia de várias contraluz da pessoa conversando, só pega a silhueta da pessoa, justamente para demonstrar essa diferença, né? Como é que seria essa diferença? O trabalho de fotografia, para mim, é sensacional.
Comentar um negócio da fala do André, que ele falou uma coisa que pra mim é uma das melhores cenas do filme. São duas coisas. A primeira é quando eu falo do vestibular, que eles ficam todos descrentes que a menina vai passar. Como assim você vai tentar o vestibular da UFA, né? Universidade. A sigla da USP para FAO. Da FAO, que é falado muito FAO lá, mas quem não sabe é a Faculdade de Arquitetura da USP. E o pessoal olha, tipo assim, como assim? Que é uma das faculdades na época que estava com a maior taxa de concorrência, né? E ele comenta isso e comenta a cena da piscina, que a piscina, ao mesmo jeito da porta, ela é muito usada como plano para filmagem. Então são duas cenas icônicas. A primeira que o André falou, que é a questão dos ratos, e a segunda para mim, que é a mais icônica, é a sensação da personagem da Regina Casé se soltando das amarras. Quando a menina passa no vestibular, ela entra na piscina e diz: eu tô na piscina e tô na piscina, a piscina enchendo ela, a felicidade dela de ter soltado aquela amarra, de estar saindo daquele antro. Então, tipo assim, é muito. São cenas uma marcantes. Quebra do protocolo, né? Exatamente, ela A quebrou. doutrinação dela começa a se quebrar ali. Né? Exatamente, ela tá começando a ver e e soltar as amarras. É a esperança de um futuro melhor, né? Que ela tá enxergando agora, como diz o outro, ela ligou foda-se, porque ela tá sabendo que a filha dela vai prosperar. Exatamente, é essa parte, dessas duas cenas na piscina, são cenas que chamam muita atenção. E eu queria comentar uma coisa que o Igor falou, que a gente focou numa parte que é o que o filme tenta retratar mais, e eu acho que é o mais importante, mas tem uma outra parte do filme que fica meio, ela é explorada não tão quanto a questão da Val e da filha, mas que é a questão da Val com o menino, que chega a dar crise de ciúmes na mãe, porque o menino abraça a Val e não abraça a mãe, o menino conversa com a Val e não conversa com a mãe. O menino, ele tem a Val, como muitas pessoas que a gente conhece, como uma mãe, mais do que a própria mãe. Porque aí entra o nome do filme, que o nome do filme é tanto para a filha dela quanto para ele, que é uma frase que ele usa mais de uma vez no filme. Acho, cadê minha mãe? Não tá aqui não, mas que horas ela volta? Que é essa questão, tipo assim, a mãe não deixa, quem cuida do menino não é a mãe, é a Val. A Val que foi a pessoa que educou o menino, que mostrou pra ele que é certo e errado, por mais que ele não tenha aprendido muito bem, porque a gente sabe que não é só na casa que escolhe. Então é uma coisa, uma trama, uma subtrama que acontece muito hoje em dia. Quantas pessoas a gente não conhece que foram criadas por babá? Eu conheço algumas. Que você pergunta, se bobear, não sabe nem o aniversário da mãe, mas sabe tudo da vida da babá. Sabe? Tem ela mais como mãe do que mãe. Isso é um problema da sociedade hoje brasileira, que ela não tem pessoas de alta classe que não se importam com os filhos. E acabam sendo filhos que, na maioria das vezes, dão trabalho. E a gente sabe de histórias aí de pessoas com dinheiro, né? Que a gente tem a história que foi criadas por babás, etc. Não que elas tenham causado isso, mas a falta de amor materno e paterno acabam fazendo elas atropelarem mendigos, por exemplo, e não serem presas. Quem pegou a referência, pegou. E a gente sabe que é uma situação do Brasil hoje, por mais que venha mudando alguns aspectos, a gente sempre tem uma notícia na mídia que fulano de tal foi passear na praia com o filho e com a babá, a atriz ou ator ou empresário de biquíni, sunga e a babá toda de branco, até pingando na orla da praia lá, sem poder aproveitar. Então não, mas ela é da família, e não é da família. A gente sabe que não é, pelo jeito que está sendo tratada. E é uma coisa que a gente vive diariamente aqui no Brasil, infelizmente. Mas eu acho que vem muito do que o Igor falou da questão da colonização. Mas, e você, Gustavo? Você falou que tinha muita coisa para falar, tem mais coisa aí? Rapidinho, deixa eu só dar uma quebra aqui. Ô, Ricardo, isso foi pontual pra caramba, velho. Eu tinha até esquecido de anotar sobre essa relação, mas é uma das coisas mais importantes que tem no filme, que mostra ali a mãe sempre cobrando o menino e tal, e ela não tem um relacionamento com o filho
Tanto que tem uma cena que tá os três jantando, né? A mãe, o pai e o filho, e eles ali no celular sem ter conversa nenhuma. E o menino, ele sempre tá procurando a babá, que era a babá, né? A Val, que depois vira ali a cuidadora da casa e cuidadora do menino. Inclusive, quando ele não passa no vestibular, ele vai atrás dela. E a mãe fica até com ciúme depois. E ele tem um dia que ele não consegue dormir, ele procura ela e vai deitar com ela. Então, assim, um relacionamento de afeto que mostra ali uma coisa bem interessante no filme. Eu não ia nem falar isso, só fazer uma quebra rapidinho aqui, para poder passar a fala para o Gustavo. O Ricardo falou, né, dessas cenas aí, principalmente da questão da piscina, e essa questão da quebra do protocolo quando a Val entra na piscina. Ela entra na piscina e o que ela faz depois? Né? E ela se liberta ali, ela pega a água, joga para cima e fica olhando a água caindo, quase que numa infantilidade de ver a água caindo. Ela está se libertando mesmo, ela está se permitindo ver coisas simples de uma forma diferente, inclusive a água caindo, a que ela joga para o alto. E dali ela sai e pede demissão. E eu achei uma coisa muito legal, que ela pede demissão ali, e na cena que ela pede demissão, mais ou menos, nessa transição da cena, tá ela pendurando umas roupas no varal com aquela amiga dela, e no canto direito da tela, no canto direito de quem está assistindo a tela, ela pendura uma camisa, provavelmente da filha dela, uma camisa de uma banda de punk rock chamada Ramones. E aquilo ali não foi à toa, cara. Aquela camisa do Ramones não foi colocada à toa. Ramones vem do movimento do punk rock da década de 70, 80 na Inglaterra, que nasce da ideia de um movimento de rebelião, de quebra social. Então aquela camisa do Ramones, ela demonstra ali aquela passagem da quebra social que a Val enfrenta a si mesma, inclusive, para poder quebrar a própria cabeça, para poder quebrar os próprios paradigmas e mudar o patamar social. Então, a camisa do Ramones ali é um símbolo que, cara, para mim, na hora que eu vi, eu comecei até a rir, porque matou a pau, cara. Eu achei o símbolo da camisa do Ramones, naquele momento do filme, a diretora foi sensacional. Eu queria falar só isso, tá? Vou encerrar a fala aqui, porque foi muito foda. Foi sim. E é igual eu falei no início, né? São alguns pequenos elementos do filme, naqueles que são mais despretensiosos, igual a camisa sendo colocada no varal, é que a gente identifica a profundidade da crítica, né? Achei muito interessante isso que o Ricardo falou agora há pouco, da questão da patroa sempre falar que a empregada é como se fosse da família, né? Eu entendo essa frase, parece até um clichê na boca de certas pessoas, né? E isso é apenas uma maquiagem, cara. Isso é apenas uma maquiagem para esconder a manutenção das desigualdades. É incrível. Mas, vamos lá. Entrando aí em algumas coisas que vocês colocaram, o André comentou aí da questão da defesa do status quo, né? Porque quando esse status quo é perturbado, o privilegiado se sente ameaçado, não é verdade? Né? Aquilo que a gente estava falando antes, o espanto da patroa diante dos potenciais da filha da empregada. Isso é um absurdo na cabeça dela. Né? Os ensaios de ascensão social dela produzem esse desconforto. Né? E tanto isso é tão verdade que quando acontece o vestibular e a gente vê que o rapaz, o Fabinho, não passa, como que a Val trata ele, como que ela apoia ele, como que a mãe aborda. A mãe é bem mais racional, bem mais rigorosa, a Val é mais emocional, mais compreensiva, né? E quando a Val entra no quarto feliz para dizer que a filha havia passado no vestibular de arquitetura, a dona Bárbara, virada de lado, meio que na diagonal, sem olhar na cara da Val, diz que realmente é inacreditável que nem ela está acreditando naquilo, né? A música do Cazuza aí que o André encerrou aí na primeira fala foi simplesmente fantástico, que é a leitura ideal daquele momento da piscina, né? Inclusive, não sei se vocês vão se lembrar, quando a filha da Val está sentada na piscina e vem o Fabinho para fazer perguntas estranhas para ela, perguntando se ela é virgem, se ela não quer fumar ele fala com ela ele justifica para ela, né, que a mãe mandou esvaziar a piscina porque ela tinha visto um rato lá. E a filha da empregada fala que
eu sei quem que é o rato. Ela entende que, na verdade, Então o ela falou rato... assim: você não me acha um rato, não, né? E aí Pois eles é, levantam. ela tem o esclarecimento necessário para entender que o rato que a mãe dela projetou é ela. Ela é o rato que ela viu na piscina, né? O Igor falou aí da questão do Fabinho, tem uma parte muito interessante que ele tem ainda, o Fabinho, o tal do Fabinho no filme, ele ainda está num processo de construção e do entendimento ainda dessa divisão social. Tanto é que ele trata a Val como se fosse a mãe de fato dele. Ele não tem nenhum tipo de diferença, entre ele e a Val não se estabelece nenhuma diferença social, mas o Fabinho entende uma diferença, uma discrepância com a filha da Val. Então, ele ainda está amadurecendo aquele conteúdo, aquela estrutura de preconceito. Tanto é que tem essa hora que o André falou, né? Que ele vai dormir com a Val, que ele não está conseguindo dormir, ele vai lá dormir com a Val, lá no quarto dela, que inclusive fica isoladíssimo da casa, e lá na parte de baixo, né? Demonstrando claramente como que a distância precisa ser preservada entre os patrões e o empregado. E o quarto dela é insalubre, vocês viram lá, né? Quando o Fabinho deita na cama com a Val, ela pergunta para ele o que ele achou, né, da filha dela, e ele responde: segura demais, abre e fecha aspas, segura demais de si. E aqui eu trago um trecho muito interessante do artigo de Benny Hugo. Ele é sociólogo e ele escreveu um material no portal Outras Palavras muito interessante sobre esse filme, que eu vou reproduzir rapidamente. Olha o que ele diz sobre esse enquadramento do filme. Abre aspas. Em seu estado natural, uma pessoa nordestina, sem recursos e com um nível de instrução escolar defasado, de origem social pobre, que irá prestar vestibular em uma das universidades mais concorridas, foi o que o Ricardo falou, e de mais prestígio do país, deveria estar, no mínimo, aflita e insegura. Ou seja, com relação à filha da Val, isso aqui é a leitura do comportamento do Fabinho quando ele disse que ela estava segura demais. Com a filha da Val, ele reproduz a divisão social e a segregação, né? E o Igor falou uma coisa muito interessante, que é a questão da herança colonial. O filme, a dinâmica do filme, inclusive na fotografia a gente vê isso, como o Ricardo comentou, a dinâmica do serviço doméstico naquele ambiente que o filme reproduz tem clara representação de um passado recente, de um período colonial. Não existe a menor dúvida disso. E para fechar, senhores, só 2 pontos muito rápidos. Eu estava lendo algumas críticas dizendo que o personagem de Regina Casé no filme tinha sido caricato demais, forçado demais, né? E muito demagógico. Eu, sinceramente, discordo categoricamente dessa crítica, porque eu acho que a atuação dela é como se fosse uma atuação absolutamente real. Você assiste o filme e você tem a percepção de que você está dentro de uma casa real, de classe média alta, onde tem uma empregada que já conhece seus limites. Para mim, a atuação dela foi impecável. Eu não vejo nada de caricato e nada de demagógico. E, por último, a minha crítica do filme, que é somente aquele recorte do doutor José Carlos, né? Que tem um momento na cozinha que ele pede a menina em casamento. Para mim, aquilo ali foi patético. Patético. Esse recorte era totalmente desnecessário. Eu não sei o que Ana Mulaert queria transmitir para nós com aquele trecho. Talvez querer mostrar para nós como que é volúvel um homem que é rico, mas se mantém no ócio mais absoluto, né? Que tem pensamentos fora da caixa, porque é tão ocioso, ao mesmo tempo tão rico e que tem pensamentos ridículos. Aquele trecho, para mim, é um trecho patético, é um trecho desnecessário, é a única coisa que eu retocaria no filme. Por mim é isso, Ricardo, por hoje. Ô Gustavo, eu estava me programando para falar sobre isso. E eu não ia começar, eu ia fazer um outro contexto, mas você me deu essa deixa. E isso para mim é muito sério. E aí eu vou falar, talvez vocês não tiveram o mesmo entendimento do filme. Mas aquela cena para mim é uma cena posterior
Depois que eles vão, o doutor José Carlos ele leva a Jéssica para visitar um local, uma imagem. Não sei se você se recorda, ele abraça ela, começa O a beijar Copan, no ele leva pescoço. ela para visitar o Copan. Copan, aquilo dali é configuração de abuso e violência sexual, entendeu? E Isso, o muito recorte bom. dele, o recorte dele posterior de pedido de casamento é de uma pessoa perversa que está ali apaixonada, querendo consumir aquela pobre jovem, vamos chamar assim, de uma forma, numa situação que ele está, isso é a minha visão, tá? A minha opinião, que Eu estou de acordo. ele está numa situação superior a ela, né, por ser o chefe da casa, ter já tido conversas com ela que quem tem um dinheiro é ele, que quem banca é aquilo, não é a doutora Bárbara, que ela imaginava que era a esposa, etc. Então, é uma forma dele querer tirar proveito. Então, achei aquilo ali muito sério e muito real, porque também isso acontece na casa das pessoas. É mais Quantas uma dos histórias a abusos, gente não tá? conhece de ter ouvido falar eu comia empregada, né? Então, isso daí é uma coisa que está enraizado também. Eu ia finalizar minha fala com isso, mas como você me deu essa deixa, né, não entendendo muito bem esse cenário, eu quero fazer questão de explicar qual foi o meu entendimento. E por fim, eu acho que assim a Jéssica ela vem para quebrar padrões, paradigmas, essa quebra de corrente que vocês falaram de gerações diferentes, que a mãe era submissa, ela filha é libertadora, ela não entende. E essa relação ela se quebra no momento que a Bárbara, a patroa, entra na cozinha e a filha está comendo o sorvete de avelã do filho. E aí ela pega aquilo dali e foi o basta. Ou seja, não existe porra nenhuma de aquela coisa, né? Todo mundo é da família, que a gente já falou aqui diversas vezes. E aí ela chama, Val, precisamos conversar. Tipo assim, aqui dali foi o limite. E ela diz para a Jéssica, agora eu estou entendendo porque o sorvete do meu filho está acabando muito É, rápido. isso mesmo. Aquilo ali foi a quebra da relação social entre as duas famílias. E a Jéssica não entende isso. Como assim, né? Trabalha aqui tantos anos e é tratada dessa forma. Então, são gerações diferentes que vêm para quebrar isso daí. E graças a Deus que é para o bem. Porque hoje em dia, né, os jovens dessa nova geração não conseguem entender coisas de pensamentos antigos. E não tem que entender mesmo. A gente tem que buscar a lutar para que, né, seja igualitário. Então, eu acho que isso foi bastante bacana assim, do filme retratar essas duas gerações e tentar quebrar esses paradigmas. E é isso, eu gostei bastante. A gente falou praticamente tudo do filme, só não falamos de uma pequena parte, que acho que é muito importante também, que é a questão de que a avó está tanto tempo longe de casa e tanto tempo sem contato com a família, que ela nem sabe que ela é a avó. Ainda bem que foi na hora certa para cortar. Mas vamos lá. Que ela nem sabe que ela é a avó. Então, tipo assim, são recortes que a gente vê muitas pessoas passando hoje, né? E são pessoas que vêm de locais. A gente tem coisas assim até mesmo dentro de grandes cidades, né? A gente tem aqui... Hoje a gente reside em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, a capital de Minas Gerais. E a gente conhece casos e provavelmente a gente conhece famílias que tem uma empregada que veio do interior de Minas e tem muitos anos que nem volta lá para poder ver a família. Então são coisas que infelizmente acontecem até hoje, até em pequenas cidades, imagina em grandes distâncias como São Paulo e Nordeste. E acho que o filme mais ou menos resume isso. Muito bem falada a questão do Igor. É uma subtrama que eu acho que ela tenta. Que a diretora tenta tratar, que é a questão do José Carlos assediando a menina, querendo coisas com ela. O José Carlos faz a menina dormir no quarto de hóspede, tira a menina do quarto da Val, coloca a menina no quarto de hóspede. A Bárbara já fica com raiva disso. Então, tipo assim, traz essa trama que a gente já conhece, já viu, já saiu notícias de
casamento terminado porque tu descobre que o homem tem filho, a babá tem filho do patrão, etc. Que é coisa que eu acho que poderia ter aprofundado um pouco mais, ficou muito raso. Aí eu concordo Isso aí, cara. Isso aí. eu concordo com o Foi muito Gustavo, rápido. que se não fosse para aprofundar, não precisaria estar ali. Precisava ter Excelente. aprofundado um pouquinho mais. Porque isso é muito sério, né, Ricardo? E Isso é. poderia ter tido profundidade. E a falta de profundidade tornou a cena patética. Exatamente. Não, foi muito pouco uma coisa que, pra mim, é tão grave quanto a questão do racismo, a questão da diferença de classe. Isso é tão grave Abuso da quanto vulnerabilidade. foi literalmente meio que passado por cima, assim, né? Só deu jogar uma E foi camadinha. suavizado, né? E foi suavizado. Suavizado. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até agora. Não, se lembre de ir lá nos nossos patrocinadores, dar uma forcinha, né? Que é a Swift Câmbio Inteligente e a Bandeirantes Imóveis. Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Obrigado. Vamos de Cazuza, o tempo não para.